O sinistro desaparecimento de 500 almas. O mistério amaldiçoado de um povo ocultado. Naquela noite, a periferia de São Paulo estava mergulhada em um silêncio ensurdecedor. O tipo de silêncio que aperta o peito, que faz o coração disparar e a respiração ficar pesada. Lúcia, uma enfermeira de 32 anos, organizava medicações na sua pequena casa quando o medo começou a se espalhar pelas ruas. O cheiro de chuva misturado com o aroma de comida caseira não era suficiente para acalentar os ânimos nervosos da comunidade. Rumores de desaparecimentos tinham se disseminado como fogo em palha seca. Todos falavam sobre isso em sussurros apavorados. 500 almas haviam evaporado sem deixar rastros. Naquelas horas inquietas, enquanto Miguel, seu filho de apenas 6 anos, dormia em um transe inocente, ela ouvia as histórias sombrias que circulavam entre os vizinhos. Um culto que prometia proteção em troca de sacrifícios. As mães, antes confiantes, agora evitavam que suas crianças brincassem na rua depois do pôr do sol. "Cuidado, Lúcia, tem coisa estranha acontecendo", ecoava a voz de uma amiga. Mas ela tentava não acreditar. Esses eram apenas contos de assombração. Enquanto organizava soro e remédios, um grupo de enfermeiras comentou a respeito de uma mensagem escabrosa que começava a circular nas redes sociais. Curiosa, Lúcia se aproximou e escutou, os estômagos revirando em agonia. "Dizem que as almas desaparecidas estão ligadas a uma entidade maligna que se alimenta de crianças", murmurou uma delas. Lúcia riu nervosamente. O que haviam se tornado aqueles rumores? Mas lá no fundo, uma inquietação maldosa começou a fervilhar dentro dela. Uma sombra. Com o passar dos dias, a atmosfera ficou mais densa e as ruas mais escuras. Os rostos de seus vizinhos, que antes eram amistosos, agora pareciam sombrios, como se carregassem segredos perturbadores. Uma noite, ao retornar do trabalho, ela avistou grupos de moradores trocando olhares desconfiados. O medo se tornara palpável. E naquele momento de tensão, o pior aconteceu. Miguel não estava em casa. O coração de Lúcia pulou no peito. Cada canto da casa guardava um vazio imensurável e desesperador feito por seu pequeno. Ela saiu para a rua completamente desolada, enquanto a chuva parecia descer em cascatas, lavando não só a terra, mas também sua esperança. "Miguel!", ela gritou, e cada eco parecia zombar dela. A noite estava cheia de sombras, e as sombras pareciam ganhar vida própria, sussurrando segredos sombrios sobre o culto. O pânico pulsava em suas veias como um veneno. Cada passo na calçada escura era um risco, uma dança com o desconhecido. O que estava acontecendo realmente com aquelas 500 almas? Era real ou apenas uma alucinação coletiva? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Quando chegou ao final do corredor, abriu uma porta trancada e se deparou com uma sala repleta de bonecas. Mas não eram bonecas normais. Seus olhos estavam vazios e suas expressões eram contorções de dor. Lúcia sentiu um arrepio percorrer seu espinha. Ali, entre os brinquedos inanimados, estava Miguel, parado em um transe profundo, com uma expressão de apatia que ameaçava quebrar seu coração. "Miguel!", ela gritou, mas o menino não se movia. Algo no ambiente parecia ter consumido sua essência. Lúcia se ajoelhou, tentando acordá-lo. "Estou aqui! Mãe está aqui!", implorou, enquanto seus lábios tremiam e lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Mas antes que pudesse tocá-lo, as bonecas começaram a se mover lentamente, girando em torno dela. Os olhos dela se iluminaram, um brilho maligno emanando a partir de seus corpos de porcelana. Lúcia sentiu um frio intenso invadir seu peito. "A entidade quer sua alma, Lúcia. Só resta uma escolha", ecoou a voz da vizinha nas sombras. "Sacrifique-o ou perca-o para sempre." A sala girava e o terror tomou conta.
Lúcia estava paralisada, dividida entre a necessidade de salvar Miguel e o horror que a rodeava. As bonecas formaram um círculo, cada uma sussurrando coisas incompreensíveis, seu som se tornando uma sinfonia de dor e apelo. A única saída estava diante dela, mas a verdade se impunha. Ela precisava decidir rápido. Miguel estava perdido ou a redenção ainda era possível? A dúvida cortava como uma faca. Desesperadamente, olhando para a face serena do filho, Lúcia teve que encarar a pergunta que não queria fazer. Até onde ela iria para salvar aquela alma que a completava? Neste momento sombrio, o que seria capaz de sacrificar? O silêncio na sala foi interrompido por um estalo ensurdecedor, como se algo tivesse rachado no fundo do espaço. Lúcia quase pulou, mas as bonecas continuaram a girar, suas expressões grotescas refletindo uma maldade inexplicável. Ela sentia que o tempo estava se esgotando, e a escolha que a vizinha mencionara lhe ardia na mente. A criação de porcelana tomou vida, avançando lentamente, como sombras de um pesadelo em que Lúcia se via enredada. Miguel, ela tentou novamente, sua voz ecoando de forma frágil. As bonecas pararam, observando-a com olhos vazios, que pareciam absorver sua essência. Uma delas, um monstro de trajes empoeirados, apontou o dedo esquelético para Lúcia, como se indicasse que a verdadeira ameaça não eram apenas elas, mas o que se escondia nas sombras. "O que você quer de mim?" ela perguntou, uma coragem brotando do fundo de sua angústia. A sala parecia sugar o calor do seu corpo. E nesse momento, Lúcia percebeu que a escolha não era apenas entre sacrifício ou salvação. A sua própria vida estava em jogo. A voz da vizinha ecoou novamente, mas desta vez com um tom ainda mais sombrio. "A entidade deseja algo que você ama, e ela ama a pureza que reside em Miguel." Lúcia olhou para o filho, parado em seu transe. Negá-lo significava perdê-lo, mas a ideia de sacrificá-lo era insuportável. Um misto de pânico e raiva a dominou. "Eu não farei isso!" ela gritou, e num ímpeto correu até Miguel, tentando puxá-lo do torpor. As bonecas começaram a agitar, sussurrando em um coro sinistro que reverberava nas paredes. "A escolha deve ser feita." Como num truque de mágica, Lúcia viu uma mão se estender das sombras. Era a vizinha, agora com um olhar mais febril, mais insano. "Você ainda pode mudar seu destino, Lúcia. O ritual você pode reverter, mas precisa agir rapidamente." "Sangue! Você deve oferecer seu sangue em nome dele." Lúcia congelou. Havia algo de grotesco naquela oferta. A dor de sacrificar a própria vida pelo filho deveria ser uma escolha sagrada, mas estava se transformando em um fardo impensável. A ideia de abrir suas veias a horrorizava. As bonecas estavam quase em sua linha de visão novamente, os olhos brilhando tão intensamente que pareciam prontos para devorá-la. "Escolha, Lúcia, sacrifique-se ou sacrifique-o." O som estridente das bonecas se intensificou, tornando-se uma cacofonia de risos desumanos. Com as mãos trêmulas, Lúcia sentiu as paredes pulsarem ao seu redor. O desespero e a dor a invadiam, criando um vórtice de sentimentos contraditórios. Se ao menos conseguisse descobrir uma maneira de contornar aquele pesadelo. O olhar vazio de Miguel a puxava, mas os olhos das bonecas também buscavam se alimentar do seu horror. O que poderia fazer? As apostas estavam altas e o medo estava tomando forma, algo que ela nunca teria imaginado. No instante em que a decisão estava prestes a ser tomada, Lúcia ouviu um sussurro que a fez arder de esperança. "Se você sabe da verdade sobre os sacrifícios, talvez haja uma saída." O eco da voz fugidia da vizinha pulsava como um eco distante. Mas que verdade escondida poderia salvá-los? O que mais poderia ser revelado antes que a escolha fatídica se concretizasse? Enquanto a tensão aumentava e a sala parecia se apertar ao redor dela, Lúcia se deu conta de que precisava se arriscar ainda mais. Uma revelação estava por vir, e isso poderia ser a chave para libertar Miguel ou condená-los para sempre.
O coração de Lúcia pulava em seu peito, uma batida pesada como se ameaçasse estourar a qualquer momento. A sala girava ao seu redor, as bonecas dançando em um alucinatório balé macabro. O cheiro de cera derretida e poeira a envolvia, tornando a atmosfera ainda mais opressiva. Ela não tinha tempo a perder. Se havia uma verdade a ser descoberta, precisava encontrá-la antes que as bonecas decidissem o destino de Miguel. Com o pensamento acelerado, Lúcia se voltou para a vizinha, que agora parecia mais uma espectadora do que uma cúmplice. Que verdade é essa? Ela exigiu, a voz quase gritando entre os risos das bonecas. Uma gota de suor desceu pela sua testa, seu olhar fixo na sombra que se aproximava. A vizinha hesitou, quase como se tivesse um último vestígio de humanidade ali. Sacrifícios não precisam ser sempre sangrentos. Há outros modos. A pureza que a entidade busca, ela também quer emoção, desespero. A voz, agora, soava quase sedutora, como se estivesse tentando atraí-la para um caminho sombrio, uma armadilha de promessas vazias. Lúcia balançou a cabeça, tentando se manter focada. O que você quer dizer? O que devo fazer? As bonecas, em sua dança frenética, pararam abruptamente, seus olhos se fixando na mãe e no filho. A expectativa era palpável. A sala parecia esperar a resposta, como um predador que aguarda por sua presa. Entregue-se à dor, Lúcia. Deixe que seu terror inunde sua alma. Mostre sua fraqueza e a entidade a reconhecerá. A vizinha gesticulava e suas palavras reverberavam nas paredes, fazendo com que a atmosfera ficasse mais pesada, cada sílaba um convite tortuoso ao abismo. Lúcia fechou os olhos, tentando repelir a ideia grotesca. Mas o desespero clicava em sua mente como um relógio, cada tic-tac a aproximando mais do inevitável. Em um ato instintivo, olhou para Miguel, que continuava imóvel, como se estivesse sob um feitiço. Ela precisava libertá-lo, mas e se a única maneira de salvá-lo fosse mergulhar em seu próprio terror? Os olhos das bonecas cintilavam com uma malícia perturbadora, enquanto os sussurros aumentavam, formando um coro ensurdecedor. Lúcia gritou com todas as forças que tinha. Se você quer meu medo, eu vou te dar! O próprio ato de bravura a surpreendeu, mas também trouxe uma onda de alívio. A sala tremeu. As bonecas começaram a se mover lentamente em direção a Lúcia, como se pudessem sentir a energia que emanava dela. Perfeito! Vamos ao clímax do ritual! A vizinha riu, uma risada que ecoou como um eco funesto na mente de Lúcia. Imediatamente, a dor que ela havia reprimido há tanto tempo veio à tona. Imagens de todos os momentos de desespero que já experimentou invadiram sua mente. A perda do pai, a briga com o marido, a sensação de inadequação como mãe, tudo. O peso se tornou insuportável, um avalanche emocional que a esmagava. As bonecas pararam. O olhar de Lúcia se fixou em um canto da sala. Um brilho dourado começou a emanar do chão, uma luz intensa que parecia responder ao seu medo, como se alimentasse algo que estava além da sua compreensão. É isso! Sua dor é a chave! A vizinha gritou. Enquanto a luz crescia, de repente, tudo ao redor se distorceu, como se a realidade estivesse prestes a se desmoronar. O brilho envolveu Miquel, sugando-o para dentro de uma dimensão desconhecida, enquanto Lúcia sentia que este poderia ser o fim. A voz da vizinha ecoou em sua mente, como um eco distante e cruel. Você ainda tem uma escolha, Lúcia. O que você fará com essa luz? O desespero apertava seu coração, mas a resposta parecia mais próxima. A escolha ainda não havia acabado. A tensão montava, e tudo o que era familiar começou a se desfazer, abrindo espaço para algo novo e aterrorizante. Por fim,
Quando o brilho começou a mostrar-se mais forte do que seus medos, Lúcia sentiu que a verdadeira luta estava apenas começando. O próximo passo poderia destruí-los ou libertá-los de uma vez por todas. Lúcia respirou fundo. A temperatura na sala parecia cair à medida que a luz dourada intensificava. O brilho a envolvia, pulsando como um coração gigante, ecoando seus medos internos. Ela podia sentir a presença da entidade, uma força opressora e sedutora que prometia tudo e ao mesmo tempo nada. Seu instinto gritava para que ela recuasse, mas o desespero por Miguel a mantinha aferrada a esse lugar de provação. Com o olhar fixo na luz, Lúcia entendeu que não podia se deixar levar pela dor. Que tal transformá-la, pensou, enquanto recordava o amor que sentia pelo filho. Isso era algo que as bonecas não podiam compreender. O amor era um sentimento forte, puro e inabalável, bem mais poderoso que qualquer medo. «Quero usar minha dor como uma arma!» gritou, desafiando o ambiente com uma força que mal sabia que possuía. Foi como se a atmosfera ao redor dela tivesse hesitado por um momento, surpreendida. A vizinha, no entanto, soltou uma gargalhada cruel. «Você realmente acredita que poderá escapar assim? O desespero é o que a mantém aqui com nós!» Com um gesto brando, Lúcia ergueu as mãos e, de repente, um vento quente soprou pela sala, varrendo as bonecas para trás. Elas foram empurradas, como se a própria luz as repelisse. A sala tremia com uma força sobrenatural e a risada da vizinha se transformou em um grito de raiva. Os olhos das bonecas, que antes brilhavam com malícia, agora pareciam apavorados. «Não, você não pode fazer isso!» a vizinha gritou, enquanto tentava puxar as bonecas de volta, mas algo a impediu. A luz dourada tinha um efeito inédito, parecia se alimentar da determinação de Lúcia. Ela sentia o poder crescendo dentro dela, um poder que era mais forte que seu medo mais profundo. As bonecas pararam de dançar, agora se aglomerando em um canto, como se pudessem sentir a rumina de suas intenções. O pânico piscou em seus olhos de cerâmica, e Lúcia percebeu que havia encontrado uma fraqueza nelas. O desespero que antes parecia uma armadilha, agora se tornava uma ponte. «Miguel!» ela gritou, em uma explosão de amor que ecoou pela sala. O brilho dourado envolveu ainda mais o filho, que começava a se mexer dentro daquela prisão de luz. As bonecas, agora angustiadas, tentavam escapar, mas a luz não as deixava. «Você vai voltar para mim!» Lúcia afirmou, seus olhos fixos na iluminação. Com um último impulso de força, Lúcia decidiu se entregar por inteiro à luz. O calor a envolveu, e a dor de perder Miguel se transformou em uma determinação feroz. O chão parecia tremer, e a sala virou um turbilhão de sombras e luzes. «Isso não é o fim!» gritou com uma voz que ressoou como um trovão, e no instante seguinte, as bonecas foram sugadas pela luz. Os risos transformaram-se em gritos desesperados que ecoavam, enquanto a vizinha se debatia, agora impotente diante da força que Lúcia havia despertado. Um clarão ofuscante tomou conta da sala e a presença opressiva da vizinha desapareceu como fumaça. Quase instantaneamente, a luz se dispersou, revelando um espaço vazio, e um calor reconfortante encheu o ar. Miguel estava de volta, livre da influência obscura. Lúcia riu aliviada, abraçando o filho, mas à medida que se afastavam, uma sombra escura surgiu no canto da sala, como um aviso. A luz já não estava ali, era apenas um eco do que havia sido. «Mãe?» Miguel questionou, sua voz frágil contrastava com a força da experiência que acabaram de viver. Lúcia se virou lentamente, sentindo o frio da escuridão indo em direção a eles. Mesmo com Miguel ao seu lado, a luta parecia longe de terminar. «E agora?» sussurrou, assustada com a possibilidade de que o verdadeiro terror estivesse apenas começando a se revelar. O que mais aquelas bonecas, ou a entidade, poderiam querer dela? O som de risadas distantes ecoou pela sala, lembretes de que ainda havia algo à espreita. O que Lúcia realmente havia libertado, e quanto tempo teriam antes que a próxima escuridão chegasse? Lúcia sentiu o coração disparar quando a sombra se aproximou. Era como se o ar tivesse sido drenado da sala, tornando tudo ao seu redor opressivo e irrespirável. Miguel, a seu lado, apertou a mão da mãe, seus dedos trêmulos transparecendo a inquietação e o pavor que se instalavam.
Fique perto de mim, ela sussurrou, a voz tensa, mas firme. O eco da risada ainda ressoava, como se as bonecas retribuíssem a diversão ao ver sua desolação. O que era aquele riso? Um convite ao desespero ou uma forma de desdém? A sala, antes cheia de luz, agora era um campo de batalha entre forças inimigas. A sombra se agitou, transformando-se em uma forma quase humana, mas com contornos difusos que distorciam a realidade. Você não pode se livrar de nós tão facilmente, Lúcia, a figura pronunciou, a voz soando como um sussurro envenenado, travando sua mente e desnudando seus medos mais profundos. Lúcia recuou, todo o seu corpo tremendo. Miguel olhou para a mãe, a confusão clara em seus olhos. O frio da sala se intensificava, batendo contra a pele como um aviso de que elas estavam fora do seu elemento, cercadas por forças que não compreendiam. Quem é você? Lúcia gritou, tentando reafirmar seu controle. O que você quer de nós? A sombra pareceu sorrir, um gesto cruel que fazia o estômago de Lúcia se revirar. Você já sabe, todos sabem, disse, gesticulando para as bonecas, que agora observavam como se fossem testemunhas entusiasmadas de um show inquietante. Você despertou algo que não pode ser domado. Sua dor e amor apenas chamaram mais do que a força que você se atreveu a confrontar. O coração de Lúcia disparou mais rápido, se lembrando da vizinha e da escuridão que parecia possuir uma vida própria. O amor não era uma arma, era uma vulnerabilidade. Com um gesto de desdém, a sombra estendeu as mãos. A sala começou a tremer novamente, o chão se contorcendo como se a própria estrutura estivesse ameaçada. As paredes se estendiam e se fechavam, criando um espaço em que o tempo se arrastava e os ecos se multiplicavam. O sentimento de desespero se intensificava, cercando Lúcia e Miguel como uma fissura que se alargava. "Mãe!" Miguel gritou, sua voz cortando a tensão no ar. Lúcia olhou para ele, suas feições marcadas por medo e desconfiança. Havia algo em seu olhar que a fazia perceber que não podiam ficar ali. Era preciso agir. "Eu não vou deixar você me levar", Lúcia declarou, a determinação redobrada. Era hora de usar o medo. O amor pela vida do filho pulsou, aquecendo-a, e então um grito profundo surgiu de seu interior. A sombra hesitou, surpresa com a força do grito. Era como se sentisse a intensidade da conexão que ligava mãe e filho, algo que poderia ser mortal. Lúcia sentiu que a luz em seu interior começava a ressurgir, mas precisava focar. "Iremos juntos, Miguel." O tempo parecia não ser mais uma questão, apenas um impulso. A sombra recuou por um instante, como se estivesse contemplando o que Lúcia poderia se tornar. "Você não sabe com quem está lidando", ela sussurrou com desprezo, mas no tom havia um traço de incerteza. A sala escureceu completamente, e quando a luz centelhante começou a dançar novamente ao redor de Lúcia, ela percebeu que os olhos das bonecas brilhavam com uma intensidade peculiar, como se estivessem esperando um espetáculo. O riso agora se tornava um coro de lamentações, e o ambiente parecia vibrar com a expectativa. Antes que pudesse respirar um pouco de alívio, um tremor mais forte a fez perder a concentração. A sombra parecia recuperar-se do sopro momentâneo de Lúcia, levantando-se mais uma vez, ameaçadora. "Você realmente acha que pode nos derrotar?" gritou a entidade, e entre cada palavra, uma onda de dor atravessou Lúcia e Miguel, fazendo-os cair no chão. Lúcia olhou para o filho, percebendo que aquele poderia ser o momento final. Era uma escolha: encarar aquilo com mais amor ou se entregar a uma escuridão avassaladora. As bonecas a cercaram e o grito da sombra ecoou sem parar em seus ouvidos. "O que você vai escolher, Lúcia?" Com o calafrio subindo pela espinha, a sensação de iminente desespero a dominou, mas uma semente de esperança também brotou. Ela sabia que era agora ou nunca. E ao olhar para a figura sombria mais uma vez, Lúcia fez uma escolha. O chão tremeu mais uma vez, e a sala parecia um palco em meio a um espetáculo macabro. O ar ficou mais pesado, e as bonecas moveram-se em um uníssono inquietante, seu olhar vidrado em Lúcia e Miguel. A sombra, agora um vulto imenso, se erguia sobre uma aura de desespero contido. "Escolha", repetiu a entidade, sua voz ofegante, carregada de uma malevolência palpável.
Lúcia sentiu a respiração falhar. O momento ergueu-se diante dela como uma muralha, dividindo a luz da esperança e a escuridão do desespero. Miguel olhava para sua mãe, o medo transparecendo em cada linha de seu pequeno rosto. Lúcia lembrou-se das histórias sussurradas entre os vizinhos, contos de pessoas que haviam desaparecido, tragadas por algo que nunca foi visto, apenas sentido. Era como se a escuridão que a cercava agora se alimentasse desses medos antigos, tentando quebrar seu espírito. Mas ela não podia deixar que a sombra a vencesse. Com um esforço, ergueu a cabeça. "Eu escolho lutar!" gritou Lúcia, sua voz ecoando pela sala, desafiando a entidade. O corpo de Miguel se enrijeceu ao seu lado, preso entre a proteção maternal e o terror palpável que os envolvia. Nesse instante, as bonecas começaram a murmurar, suas vozes agudas transformando-se em um coro dissonante. A sala, antes um cenário de opressão, agora pulsava como um coração ansioso, vibrando com a tensão crescente. A sombra hesitou, e a luz emanada de Lúcia parecia resplandecer, escorrendo por entre as rachaduras da escuridão. A conexão entre mãe e filho formou uma barreira, uma parede contra o horror que tentava se infiltrar em suas mentes. "Saia, deixe-nos em paz", Lúcia exigiu, seus olhos ardendo com uma intensidade feroz. Num movimento rápido, Miguel se levantou, seguindo a força da mãe. "A gente não tem medo de você", ele berrou, sua voz ganhando corpo. Um pequeno raio de luz iluminou a face de Lúcia ao ver que o menino se apropriara da coragem dela. Isso era um milagre. Tal qual uma faísca num deserto, a bravura de Miguel fez a sombra hesitar mais uma vez. "Isso não vai durar para sempre", a sombra sibilou, a voz se transformando em uma mistura de veneno e desdém. "Apenas aguarde, e você verá. A escuridão que você despertou é mais poderosa do que você imagina." As bonecas, antes passivas, começaram a se mover, avançando lentamente. A expressão em seus rostos era uma mistura grotesca de sonolência e euforia, como se estivessem acordando para um espetáculo sombrio. A luz vibrante emanando de Lúcia começou a se apagar aos poucos, dando espaço à frustração e à dúvida. "Vamos sair daqui!" Lúcia gritou, puxando Miguel para a porta com a força de um desespero guiado pelo amor. No entanto, a porta estava lacrada, como se uma força invisível decidisse que eles não poderiam deixar aquele lugar. A sombra se aproximou, agora mais definida, os traços grotescos endireitando-se em um corpo mais compacto e ameaçador. "Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. Cada passo que dão no escuro é uma oferta a mim. E sua necessidade de proteger esse menino é seu maior risco", ela rosnou, enquanto os ecos do riso maligno das bonecas cresciam em decibéis. Surgindo do chão, algo começou a emergir, envolvendo os pés de Lúcia e Miguel. Eram as sombras de todos que tinham desaparecido antes deles, perdidos naquela sala maldita, limitadas em um ciclo sem fim de sofrimento. O ar ficou mais frio e a sensação de desespero se intensificou. "Por favor", Miguel implorou, um pavor sincero em seus olhos, "não podemos ficar aqui." "Fique comigo", Lúcia respondeu, segurando firme a mão do filho. E com uma última ferocidade, ela soltou um grito que parecia vir de todos os seus ancestrais, uma súplica, uma exigência, uma invocação. Mas, numa fração de segundo, o chão se dilatou e a sala inteira começou a ser tragada por uma escuridão abrangente que parecia viver e respirar. Aquela sombra era a expectativa de milhares de almas aprisionadas, clamando por liberdade. O desespero de Lúcia se diluiu em uma onda avassaladora, levando-os à beira do abismo. "Mãe!" O grito de Miguel cortou o ar, mas foi rapidamente engolido pelo eco profundo da escuridão. Lúcia fechou os olhos, sentindo que a escolha que fizera a levaria a um lugar onde cada passo poderia ser o último. E então, aquela presença recém-formada começou a envolver seu mundo. O que elas enfrentariam a seguir? A história se repetiria? O silêncio a cercou, cobrindo tudo com um manto de incerteza e terror.
A conexão entre eles poderia resistir a essa nova prova, ou estavam prestes a testemunhar o trágico destino daquelas 500 almas perdidas? A escuridão os engoliu completamente. Lúcia sentiu seu corpo sendo puxado, como se estivesse afundando em águas profundas, onde o horror funcionava como correnteza. A mão de Miguel em sua, entretanto, permanecia firme, um presságio de resistência em meio ao caos. O mundo ao seu redor estava se dissolvendo em um turbilhão de ecos distantes, uma melodia desconexa de risos e lamentos. "Mãe, o que está acontecendo?" Ele sussurrou, sua voz tingida de pânico. "Eu não sei, mas estamos juntos, isso é o que importa." Lúcia respondeu, tentando esconder seu próprio medo, a coragem vacilando em seu peito. A escuridão parecia viva, pulsando ao redor deles, tirando o ar de seus pulmões. Lúcia fechou os olhos, concentrando-se na firme aderência da mão do filho. E foi nesse momento que uma luz fraca começou a brilhar. Não vinha de nenhum lugar evidente, mas parecia irradiar do próprio interior de Miguel. Entrelaçada em seus pensamentos, Lúcia vislumbrou a intensa faísca de esperança que emanava dele. "Fique perto de mim!" Lúcia gritou, mesmo que o som de sua voz se perdesse na imensidão. "Você é mais forte do que pensa." A luz de Miguel cresceu em tamanho e intensidade, quase como uma chama que lutava contra o vento. As sombras começaram a se mover, agitando-se como serpentes furiosas, reagindo ao resplendor que os ameaçava. As bonecas agora estavam à vista, seus rostos retorcidos em expressões de frustração e raiva, como se a bravura de Miguel estivesse desafiando seus poderes. "Você não pode nos vencer." A voz da sombra ressoou mais uma vez, agressiva e insinuante. Lúcia não respondeu. Em vez disso, com um movimento decidido, puxou Miguel mais para perto e começou a avançar em direção à fonte daquela luz interna. Com cada passo, sua determinação se renovava, sua mente repleta de imagens do que poderia perder, a risada de Miguel, os momentos que ainda tinham a viver. A presença da sombra a seguia, mas um novo tipo de força pulsava no ar. As bonecas começaram a convergir, formando um cerco cada vez mais apertado. Seus olhos brilhavam de maneira insana, misturando-se ao escuro como se estivessem vivas, alimentando-se da energia que emanava de Miguel. Lúcia sentiu o corpo do menino tremer ao seu lado. "Calma, filho!" ela exclamou, apertando sua mão. "Eu estou aqui." A luz de Miguel começou a se transformar em um escudo, uma bolha de claridade que os envolvia. As bonecas recuaram, num movimento coletivo que era quase um arrepio. Mas a sombra não se deixaria intimidar tão facilmente. "Vocês acham que podem fugir da verdade. Cada escolha que fazem fortalecerá meu poder." "Eu não me importo com você!" Lúcia gritou, sua voz se tornando um rugido de desafio. "Nós não somos seus brinquedos." E assim, o que parecia uma eternidade foi comprimido em um instante. A luz implodiu em um raio brilhante, quebrando a escuridão ao seu redor. Lúcia e Miguel foram lançados para a frente. O mundo girou, e então, silêncio. Quando abriram os olhos, estavam em um lugar completamente diferente. A sala, agora vazia e pálida, tinha paredes manchadas e um cheiro de mofo que arrepiava. Aquela não era a saída que buscavam, mas a sombra parecia distante, como um eco de algo que ainda os perseguiria. "Mãe, o que aconteceu?" Miguel perguntou, a insegurança em sua voz quase palpável. "Não sei, meu amor", respondeu Lúcia, observando a sala. "Mas precisamos encontrar uma maneira de sair e descobrir o que fizeram com aquelas almas." Pelágico e tenso, o ambiente parecia observar a duo. Algo se movia nas sombras, um sussurro de advertência. E sem aviso, as bonecas reapareceram, agora mais numerosas e disformes, cercando-os silenciosamente. "O jogo ainda não acabou", sussurrou uma delas, uma voz doce e ameaçadora. O coração de Lúcia disparou. Estavam mais longe da segurança do que jamais imaginavam. O que era aquele lugar e que laços os aguardavam ali? O terror não havia terminado, e a escuridão, de algum jeito, parecia mais esperta agora. "Mãe, o que aconteceu?" Miguel perguntou,
a insegurança em sua voz quase palpável. Não sei, meu amor, respondeu Lúcia, observando a sala, mas precisamos encontrar uma maneira de sair e descobrir o que fizeram com aquelas almas. Pelágico e tenso, o ambiente parecia observar a duo. Algo se movia nas sombras, um sussurro de advertência. E sem aviso, as bonecas reapareceram, agora mais numerosas e disformes, cercando-os silenciosamente. O jogo ainda não acabou, sussurrou uma delas, uma voz doce e ameaçadora. O coração de Lúcia disparou. Estavam mais longe da segurança do que jamais imaginavam. O que era aquele lugar e que laços os aguardavam ali? O terror não havia terminado. E a escuridão, de algum jeito, parecia mais esperta agora. Mãe, elas estão vindo, Miguel percebeu, a respiração acelerada, e o olhar dele refletia a pergunta que pairava no ar. Até onde iriam para evitar o que estava prestes a acontecer? O ar na sala tremulava, pesado e carregado de uma tensão palpável que fazia a pele de Lúcia arrepiar. As bonecas, agora como uma legião grotesca, avançavam em direção à mãe e filho. Seus rostos retorcidos formavam um grotesco espetáculo de emoções distorcidas, cada uma representando um fragmento das almas que haviam sido tiradas à força. Precisamos nos esconder, Lúcia gritou, puxando Miguel para um canto escuro, onde os restos de algum móvel se empilhavam sobre uma camada espessa de poeira. No fundo, seu coração martelava em um ritmo frenético, um aviso sepulcral para não sucumbir ao desespero. O ambiente estava cheio de ecos. Os risos, os lamentos, as súplicas de almas perdidas misturavam-se em uma sinfonia macabra. Lúcia tapeou os ouvidos, mas a cacofonia penetrava sua mente como um veneno. A escuridão parecia se movimentar, não apenas ao redor, mas dentro dela, tentando consumir seu ânimo. Mãe, elas sabem que estamos aqui, Miguel murmurou, sua voz tão baixa que quase se perdeu em meio ao ambiente hostil. Ele olhava pelas frestas de seu abrigo, assustado, como um animal acuado. De repente, as bonecas pararam e, por um breve momento, o silêncio se instalou. Lúcia cerrou os olhos, torcendo para que essa calma não fosse um truque de seu predador. Mas então, sem aviso, um movimento brusco surgiu. Uma das bonecas avançou, esticando os braços finos e rígidos na direção de Miguel. Almas perdidas, venham brincar, ela sussurrou, a voz gélida como o vento. Nós não queremos machucar, só queremos companhia. O orgulho de Lúcia inflamou-se em mira. Vá pro inferno, gritou, ainda escondida, sua coragem ardendo como uma petição desesperada para um milagre. Nós não somos suas companhias. As bonecas hesitaram, e a que se aproximava recuou um passo, mas as outras se entreolharam, como se um plano obscuro se formasse entre elas. Ah, você gosta de fazer ruído, não? Então vamos brincar do seu jeito. A boneca riu, um som estridente que ecoou pelas paredes, como se o próprio espaço estivesse se unindo ao riso. Lúcia olhou rapidamente para Miguel. Fique atrás de mim e não se mova. O garoto assentiu, sua expressão de pânico se misturando com um brilho de determinação. Era um jogo mortal e eles não tinham mais tempo para hesitações. Num impulso, Lúcia ergueu uma lâmpada quebrada que havia encontrado no chão. A luz estava fraca, mas ainda assim era um símbolo contra a escuridão. Em sua mente, a imagem de um escape se formava. Com um grito estrondoso, avançou em direção à boneca que liderava a investida. Eu não tenho medo de você! A lâmpada cintilava em seu punho. Seu reflexo era quase uma nova esperança entre as sombras. O rosto da boneca se distorceu ainda mais em uma expressão de raiva. Mas no instante em que Lúcia se aproximou, as bonecas começaram a se transformar. Seus corpos esguios se retorciam, como se estivessem incorporando a fúria acumulada em milênios de espera. Eram mais do que objetos de terror, agora eram criaturas de pura maldade, a essência das almas que buscavam vingança. Lúcia hesitou agora. O que ela realmente sabia sobre o que enfrentava? O que aquelas criaturas desejavam delas?
Quando a sala começou a vibrar e as paredes estremeceram, um eco de risadas macabras enviou sua espinha a um frio mortal. Miguel olhou para a mãe, sua expressão refletindo tanto medo quanto coragem. Mãe, para onde vamos? Para a saída, não importa o que custe. Elas correram adiante, passando por um caminho que parecia interminável. À medida que avançavam, Lúcia começou a pensar sobre todas aquelas almas que tinham desaparecido. A conexão que compartilhou com Miguel a fez perceber que, juntas, poderiam lutar contra a escuridão usando a força do amor que as unia. Então, um novo desafio se apresentou. Um enorme campo aberto se estendia à sua frente, mas um nevoeiro pesado cobria a área. Cada passo dava um impulso de insegurança, como se uma presença ameaçadora estivesse escondida nas brumas. É aqui que aquelas almas estão, Lúcia murmurou, o coração pesado ao pensar em cada vida perdida que poderia estar ali, esperando por liberdade. Miguel segurou sua mão, apertando-a com firmeza. Temos que ajudar, o garoto disse, sua voz forte apesar do medo. Ele era a luz que Lúcia precisava, o fio de esperança que se entrelaçava à sua própria luta. Sim, nós vamos, Lúcia respondeu, terminando a frase com determinação. Segurou a mão do filho e respirou fundo, pedindo força para o que estavam prestes a enfrentar. Quando adentraram a neblina, o frio a envolveu como uma mão gelada. Vozes começavam a ecoar, os lamentos de almas perdidas, clamando por libertação. Lúcia fechou os olhos, contornando o desespero que quase a derrubou. Uma energia pulsante começou a surgir, imitando o batimento de seus corações. Miguel, vamos mostrar a elas que não têm medo. O menino assentiu e juntos começaram a caminhar em meio ao nevoeiro, com a certeza de que o amor era a única arma capaz de desvanecer as sombras. Uma luz amarelada começou a brilhar no centro, uma centelha de esperança começando a se formar entre as almas perdidas. Sigam-nos, não estamos aqui para permitir que vocês se permitam serem consumidas, Lúcia gritou, sua voz ressoando como um grito de motivação. E, como se a presença delas tivesse respondido ao apelo, as almas começaram a aparecer, um efeito dominó de luz e energia envolvendo Mário e mãe. A neblina começou a se dissipar, à medida que as almas, numa dança de liberdade, respondiam ao chamado desesperado de Lúcia e Miguel. Entre risos e lágrimas, elas se uniram à luz, formando um canal de energia, puxando as sombras que haviam dominado suas vidas. Isso, nós somos mais fortes, Lúcia gritou, a pressão debilitante da escuridão se dissipando aos poucos. E, como um eco de fé ressoando, a luz dos espíritos desaparecidos começou a iluminar todo o campo. Uma força mais poderosa do que qualquer sombra estava se formando ali. Com um golpe de fervor e amor, uma explosão de luz irrompeu, engolfando a escuridão definitivamente. Lúcia sentiu a sensação de liberdade invadir sua alma. Conseguimos, Miguel! Gritou, enquanto o campo deixava de ser um lugar de medo e passava a ser um lar para as almas libertas. Naquele instante, a entidade que ameaçava havia finalmente se dissipado. O cheirinho de chuva misturado ao odor da terra molhada corroborou a ideia de que a vida, com todas as suas nuances, finalmente havia prevalecido. Estamos livres, Miguel exclamou, abraçando sua mãe, e ao redor deles as almas dançavam felizes, uma celebração épica de alívio. Mas ao se afastarem, Lúcia sentiu que um peso ainda pressionava seu peito. A certeza de que as sombras poderiam um dia retornar era real. Mas por enquanto, as 500 almas estavam salvas, e ela havia descoberto a força que sempre existiu dentro dela. Miguel, sempre que a escuridão ameaçar, lembre-se que o amor pode iluminar até os lugares mais sombrios, ela disse, apertando a mão do filho, enquanto juntos se afastavam da neblina. O sol começava a atravessar o horizonte, trazendo luz a um novo dia. Desse modo, a história de Lúcia e Miguel não terminara com um final feliz convencional, mas com a esperança de que, mesmo nas trevas, a luz do amor pode sempre prevalecer.
E você, está pronto para mais histórias que vão mexer com a sua cabeça? Então você precisa se inscrever agora no canal. Afinal, cada clique que você dá ajuda esse conteúdo a crescer. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre esse final incrível. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Eles merecem se juntar a essa jornada de terror e superação. E você, está pronto para mais histórias que vão mexer com a sua cabeça? Então você precisa se inscrever agora no canal. Afinal, cada clique que você dá ajuda esse conteúdo a crescer. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre esse final incrível. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Eles merecem se juntar a essa jornada de terror e superação.